Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, este é o canal para a sua salvação 777. Este canal no YouTube tem o propósito e o intuito de pregar as boas novas de Jesus Cristo, ou seja, pregar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação do pecador. O nome do canal é @para a sua salvação 777. Nele mostraremos o Evangelho de Jesus Cristo, iniciando com a palavra que Jesus disse em Marcos 1:15. Tem no fundamento Marcos 1:15. Diz aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para o Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus iniciou seu ministério dizendo que é necessário arrependimento e fé no Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Boas novas de que Deus veio salvar o pecador na pessoa de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito que é o Espírito Santificador, o Espírito Consolador, o Espírito Regenerador. Então Jesus começa seu ministério com essas palavras: o tempo está cumprido. Quer dizer que já é a hora hoje é o dia da salvação. Que o pecador precisa dessa salvação urgente e urgentemente. E não tem várias opções, não tem vários caminhos. Cristo disse, dizendo dele mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, neste Evangelho, Deus propõe em Cristo a salvação do pecador. Também em João 3,16, a palavra de Deus afirma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo, Deus amou e ama o mundo. Ele diz que amou o mundo de tal maneira. E como é que ele demonstra esse amor? Enviando seu Filho para morrer pelos pecadores, naquela cruz do Calvário. Então, ele amou o mundo de tal maneira que teve o amor de enviar o seu Filho para a cruz, para a salvação do pecador. Mas ele diz para a salvação de todo aquele que crê. Então, precisa de fé. Fé em Deus, fé em Cristo para a salvação. E também Romanos 1:16, 17 diz, vamos ver Romanos 1:16, 17. Romanos 1:16 e 17. O apóstolo Paulo falando. Ele diz, o apóstolo Paulo: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores do Evangelho, principalmente naquele momento do início da igreja, no nível da igreja primitiva, ele disse que não se envergonhava do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mostrando que Deus salva através do seu poder, através da sua misericórdia, através da sua graça. E Efésios 2, 8, 9 e 10, de 2, 8, 9 e 10, Efésios, diz, Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Fé no Filho de Deus. E a palavra de Deus assevera: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está no livro de Atos. Então, meus queridos ouvintes, irmãos em Cristo, e se você ainda não conhece o Evangelho, não conheceu a salvação em Cristo, a salvação do Evangelho, Deus lhe propõe este caminho, propõe a você esta salvação. E não tem como ser salvo diferente disso. Porque a Bíblia diz que Deus enviou Jesus como Salvador do mundo. Só existe um Salvador, só existe um caminho de salvação, Cristo. Só existe um Salvador, Cristo. E este material aqui, para a sua salvação, é um material que nós preparamos para apresentar esse Evangelho, essa salvação. Ele começa dizendo assim: você crê que Deus existe? Você crê em Deus? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus providenciou salvação para você. Deus revelou essa salvação em sua palavra. Aqui, ó. Então, no Evangelho, Deus providenciou salvação para você, para mim, para todos os que creem e crerão. A palavra de Deus afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, capítulo 11, do 1 ao 3, versículo 6. Daí, sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus crendo nele, crendo na sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, crendo em Cristo. Porque a salvação é pela fé, não por obra para que ninguém se glorie. A palavra de Deus afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus afirma: essa salvação é possível pela fé no Filho de Deus. Atos 4:12. Diz lá, Atos 4:12 diz o quê? E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Tá aí. Deus providenciou um Salvador. Quem é Salvador? Jesus, o Senhor. Deus providenciou essa salvação para você, para todo aquele que crê. Aqui, ó. Então Deus diz para você: quem nele, Jesus Cristo, crê não é julgado. O crê não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está aí. Quem crê em Cristo não é julgado. O que é ser julgado? É que o homem, quando ele cai, ele se perde de Deus, ele se afasta de Deus. E ele sim, Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. E quem crê em Cristo, ele foi julgado em Cristo. Ou seja, quem crê em Cristo recebe pela fé a vida eterna. Quem não crê, recebe o quê? As consequências do pecado. Qual as consequências do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas Deus dá uma saída, Deus dá a solução. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem crê em Cristo não é julgado. Quem não crê será julgado, mas não terá como ser salvo nesse julgamento. Porque a justiça que salva o pecador é Cristo. Romanos 5:1 diz, fala sobre isso. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui inicia dizendo: você crê em Deus, você crê em que Deus existe, você crê em Deus. Crer em Deus significa salvação em Cristo. Deus existe? Existe. Gênesis 1 diz, logo no primeiro capítulo:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se diz que Deus criou, então ele existe. Se ele não existisse, ele não podia ter criado. Ele não era o criador. Então, ele existe, ele criou tudo do nada. Então, esse Deus, que é o criador, é também o Salvador. É também o Redentor na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O Filho de Deus. Por isso que o apóstolo, o profeta João Batista, lá no início, no livro de João, João 1, 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é tirar o pecado do mundo? É remover o pecado e as consequências do pecado. Primeiramente no pecador, na alma do pecador, no coração do pecador. Então ele diz: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo significa remover o pecado, remover as consequências do pecado. Qual foram as consequências do pecado? Morte espiritual, morte física e morte eterna. E o que Cristo faz para reverter isso? O que ele faz? Ele concede a vida eterna, ele concede o perdão dos pecados, ele concede a vida. Aí. Sem Cristo, morte eterna. Com Cristo, vida eterna. Então Deus propõe a vida eterna em Cristo. Você crê em Deus, você crê em Cristo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, que Deus vem salvar o pecador. Sem Cristo, o pecador não pode ser salvo. Não vai ser salvo. Sem a fé em Cristo não existe salvação. Então, por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? A palavra de Deus diz: hoje, se ouvis a sua voz é a palavra, é a proclamação do Evangelho, é as Escrituras. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, creia. O Espírito Santo foi colocado, foi enviado por Deus no Pentecoste, lá em Atos 2, do livro de Atos, fala isso. Ele foi enviado, por Deus para o quê? E por Cristo, para convencer o mundo, ou seja, o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Que o Senhor nos abençoe a você que ouviu esta palavra, este Evangelho da salvação em Cristo. E não esqueça que nós somos do canal @para a sua salvação 777. Que Deus possa abençoar a você que ouviu, todos os irmãos que porventura também ouviram essa palavra de evangelização, de conhecimento da salvação em Cristo. E possa também conduzir muitos pecadores à fé, ao arrependimento. Pois o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creio no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e vos abençoe.